Justamente assim, 3 elementos que a gente precisa dominar de uma certa forma para poder levar adiante a proposta da Rede Aurora. O primeiro elemento era justamente assim, a gente desenvolver essa perspectiva de rede, que nós não somos unidades isoladas, mas que nós pertencemos a uma rede. O segundo elemento diz respeito justamente à questão do autoconhecimento, de nós percebermos assim as nossas dificuldades pessoais que nos desvencilhar das nossas próprias prisões, tramas, cadeias, seus dramas. Sim. E o terceiro elemento seria a questão do testemunho, assim, nós realizarmos aquilo que como se estivéssemos sozinhos fazendo a rede. Essa é a ideia. Dar testemunho da tua decisão é você fazer, ainda que ao lado de um monte de gente, fazer como se você estivesse sozinho fazendo a rede. Quer dizer, uma dedicação àquilo no qual você acredita e que faz, não porque o vizinho está fazendo, ou porque alguém está fazendo, não, porque você acredita no que faz, aquilo te dá prazer, aquilo é a construção do teu futuro, aquilo é alguma coisa que você faz com tanto amor e outros continuarão, para depois, um dia que você for embora, poder inclusive escolher voltar para aquela condição ali, para aquele lugar e continuar a sua obra, porque continuamos sempre. Então, essa é a disposição que nós temos que ter. O desvencilhamento das questões de ordem pessoal, que nos astravanca, né, como diz lá o cômico, é uma coisa que tem muito a ver com aquilo que conversamos antes. Uma perfeita visão de missão e tarefa. Isso é importante para nós superarmos essas pequenas questões, porque, gente, acredite, muitas das maneiras de nós sermos e como somos é muito mais uma defesa contra um sistema absurdo que nos envolve do que realmente a nossa natureza. Há pessoas extremamente agressivas e que são assim porque são agredidas o tempo todo, ou se colocaram numa situação de vida em que o sistema a agride o tempo inteiro, ela se torna agressiva. Não é ela que é agressiva, ela é uma pessoa que se defende. E quando cessa aquela agressão, ela continua a agredir, porque afinal de contas foi o que ela aprendeu a fazer. Ela acha que aquilo é necessário e assim vai. As coisas, enfim, nós podemos mudar completamente, nos desarmar, se há um contexto que não nos agride, que nos acolhe, que nos ampara energeticamente, espiritualmente, socialmente, comunitariamente. Podemos ver que nós já somos pessoas muito mais plenas do que de fato temos podido ser ou demonstrar ser, porque em volta de nós existe uma coisa absurda, né? Tanto é que hoje no mundo, uma pessoa que é ética, é sensata, é alegre, é feliz, não tem a mínima chance. Não tem a mínima chance. O sujeito tem que ser agressivo, ele tem que ser pouco ético, a moral dele tem que ser flexível e assim por diante, porque ele precisa desses recursos para competir, porque o mundo coloca ele nessa situação. E a outra, a questão que você levanta, da ideia de rede. Eu me lembro sempre dos acupunturistas, né? Onde dói? Ah, dói aqui. Ele põe uma agulha aqui. Aí você fala, mas por que o senhor não pôs a agulha aqui onde dói? É porque esse ponto aqui, o meridiano dele passa por aqui, esse é o ponto. Ora, gente, as redes são assim. Ela tem uma unidade, funciona como um sistema inteiro. Muitas vezes a edificação de uma estação de um determinado país não significa necessariamente uma equipe ir para lá, começar a investir lá. Às vezes não é assim. Às vezes a solução para completar-se uma estação em outro país é uma ação num terceiro país, né? A solução de demandas que estão prejudicando o trabalho numa estação pode resolver necessidade de outras estações.
Então, se você entender as redes, a rede Aurora e, portanto, todas as outras como um só sistema, aonde existem gargalos, haja sobre aqueles pontos que você libera a energia que flui e que faz a rede inteira acontecer. Como nós temos uma educação para o sistema, nós pensamos assim, não, eu vou investir na minha rede, porque a minha estação, porque a minha estação é próxima de mim, eu posso ir lá com frequência, e se um dia precisar, se as coisas se complicarem muito, eu poderei ir para lá, e as coisas podem não ser assim. As coisas podem te pegar no meio de um casamento de um sobrinho muito querido que mora lá não sei aonde, e aí? Não sabemos. Portanto, a dedicação, além desse testemunho, ele não pode ter endereço. Nós temos que ter uma perfeita visão de rede, de que a rede é um organismo só e que ao trabalharmos aspectos diferentes que estão perturbando o movimento, o desenvolvimento natural da rede, a atenção a esses pontos é que vai fazer com que a gente possa realmente realizar essa tarefa, porque a rede será uma expressão tanto mais perfeita, quanto mais dominarmos a expressão dessa perfeição que somos na matéria. Portanto, quanto melhores criaturas formos no sentido da nossa missão, fazendo bem as tarefas, nós realizamos a nossa missão e, portanto, necessariamente construiremos uma rede Aurora, sabe, à altura do quanto nós hoje já somos pessoas diferentes, se comparadas ao que éramos há 2000 anos atrás, em outras vidas e assim por diante. Hoje há tanta gente maravilhosa no planeta Terra que, se você entregasse só para essas pessoas, elas fariam uma civilização linda. Não é? Mas elas estão tolhidas por um sistema que não lhe permite realizar isso. As suas tarefas não dão certo, e, embora ele progrida nas suas missões espirituais, expressar essa perfeição do ponto de vista das realidades materiais, porque é um sistema que não deixa. A Rede Aurora é, portanto, uma oportunidade de você mostrar o quanto você, vamos dizer assim, avançou e quanto já são sutis os seus processos internos, porque lá você pode realmente realizar tarefas compatíveis com o seu verdadeiro estado de ser, com o seu compromisso interno. Esses três aspectos realmente são vitais. O conceito de rede é importante. Temos todos que trabalhar os nossos aspectos pessoais que mutilam o processo de dedicação à rede e trabalhar, portanto, a rede como algo seu, como uma somatória de projetos semelhantes. E além do conceito de rede, a coisa do testemunho. Se você chegar numa estação, em qualquer lugar, se você não sentir que ela tem algo de si, aliás, há canalizações nesse sentido, se você não sentir que naquela estação há algo de você, você não conseguirá ficar ali. Isso é muito interessante. Não é dinheiro que determina que você está presente no empreendimento, por incrível que pareça. Você pode construir uma estação inteirinha, financiar a construção de uma estação, sim, 10 estações. Você chegará lá e não verá nada seu. Porque hoje o nosso sistema diz que quem paga é dono. Não é assim, não será mais assim. Agora, se ali você plantou árvores, participou do levantamento de uma parede, pensou o problema do saneamento, se você discutiu como realizar como organizar a comunidade em torno, por exemplo, da produção de alimentos, do cuidado das crianças, do cuidado com os idosos, se existe vida tua ali, né? Se existem objetos que passaram por suas mãos, pelos seus sentimentos, que você tocou com amor dentro de essa visão maior, ali você fica e se sente em casa. Ah, Gonzaga, mas como é que nós podemos nos sentir assim em casa, numa estação lá não sei aonde? Justamente se tudo for feito no espírito de rede e você está fazendo vasinhos cerâmicos numa estação em Minas Gerais, ao ver os jarrinhos de cerâmica lá feitos numa estação na Austrália, você estabelecerá essa conexão. Esse jarrinho aqui é o mesmo que eu fiz lá, e é. Entende como que a coisa se dá? Se dá em rede.
Então, as ações feitas num lugar, elas não marcam apenas aquela estação, marcam a rede. Mas é necessário esse testemunho, essa relação de mão, de fazer, de pensar, de riscar, de construir, de levantar, de estar com as pessoas, de cooperar com as tarefas emergenciais, com as de médio prazo, as de longo prazo. O fazer não é apenas observar e assim por diante. Há muita gente na rede que ainda não entendeu isso, mas é o processo delas. É necessário um certo grau de respeito. Mas veja, a rede tem compromisso com as pessoas, porque estamos pensando numa rede como alguma coisa para o futuro, para a humanidade poder ser livre, viver em paz e com saúde e com prosperidade real, não o que existe hoje. Pois bem, à medida que vamos nos dedicando a esse tipo de coisa e que vamos, quem sabe um dia até decidindo aonde nascer, aonde renascer, né? Nós vamos estabelecer uma relação tão profunda com a rede, tão profunda com todas as redes, enfim, conforme a rede de cada um, que acontecerá um nível de identidade que não haverá nunca nenhuma estação entre todas da sua rede que lhe sejam, vamos dizer assim, negado o abrigo energético, afetivo, amoroso, o acolhimento, aquela atmosfera de bem-estar. Você se sentirá bem, profundamente bem, em qualquer das unidades da rede, e nenhuma estação será igual à outra. Luiz, eu pensei numa coisa agora, ampliando, desdobrando um pouco e ampliando essa questão da construção da rede. Nós temos discutido a questão do planejamento e gestão, que a gente tem que modificar um pouco a nossa maneira de entender isso, porque na verdade nós não estamos construindo algo, a gente está tentando precipitar no plano da forma algo que já existe num outro nível de realidade. A gente podia sim. Abordar um pouco essa questão. Quando a gente decide mudança na vida, ocorre uma indexação. É muito curioso isso. Veja, há uma grande diferença entre realizações piscianas na matéria e realizações aquarianas. As piscianas você sua na matéria, para realizá-la na matéria, de acordo com as regras vigentes nessa estrutura de coisas. Se você tem um empreendimento pisciano, você realiza até com bastante agilidade e rapidez. Tem dinheiro, contrata dinheiro no banco, contrata recursos profissionais, escritórios de consultoria, no instante teu prédio, teu edifício, enfim, qualquer sua fábrica, seu comércio, etc., está pronto, tem especialidades em tudo, enfim. Não é assim, não serão assim as coisas em aquário. Em aquário, a comunidade humana, justamente porque estará experimentando um nível de harmonia completamente diferente, onde não haverá esse tipo de competitividade, onde não haverá essa exploração mútua uns dos outros, você constrói aquilo que vem para a matéria em outros níveis de consciência e percepção. Então, na matéria, você passa a ser não um construtor de coisas materiais, mas um precipitador de um ideário que está concebido em outro nível de realidade. Então você deixa de ser um sujeito que tem que agir como se age hoje no nível do planejamento convencional, estabelecer uma série de condutas, estabelecer prazos e tempos, quantidades, valores, etc. As coisas não são assim. E é difícil as pessoas na rede entenderem esse processo de precipitação. É lento isso, mas nós temos que mudar de uma perspectiva pisciana para essa nova, em que nós somos precipitadores, nós somos materializadores de coisas que nós mesmos decidimos em outros níveis, junto com outras inteligências vinculadas a outros sistemas. Essa reunião que acontece aqui, com certeza, ela é a precipitação na matéria de algumas definições que foram tomadas em outro plano. E aqui ela está se realizando. Portanto, fomos capazes de precipitar essa reunião, porque decidida lá em cima por nós mesmos, em parceria com outros que também estão aqui na invisibilidade, né? Nós conseguimos realizá-las, torná-las reais no plano físico. Todo o universo converge no sentido da materialização da sua realidade, que é essencialmente transcendente. Todos os universos se esforçam para chegar até o nível físico da manifestação.
é o último dos níveis, é o mais diferenciado, é o mais especializado dos níveis. Assim como para uma árvore há um esforço gigantesco de transformar uma ex-semente em tronco, em galho, depois enfim, até chegar na flor, no fruto e pimba, lá, a semente. Então, assim como para a árvore há um esforço de chegar na semente, os universos têm um esforço gigantesco de chegar até a materialização plena, inclusive de todas as criaturas que são destinadas a atuar nesse nível de realidade e, por fim, essas criaturas realizarem obras que cristalizem os seus níveis de avanço e de percepção. Esse é um objetivo que para muita gente nunca foi significativo, mas, puxa vida, como é? Quando você deixa uma casa construída com amor, aquele teu amor estará na casa. Alguém que vem nela parte daquele nível para ir adiante. Então, materializar algo é materializar você ali. A Rede Aurora é a materialização do quanto nos tornamos bons conosco mesmo. De tal maneira que outros virão e poderão partir daquele nível vibratório para ir adiante. E enquanto isso estaremos no outro plano. E aí vamos voltar para a matéria através de um novo nascimento, vamos encontrar aquela rede já num outro patamar vibratório. E assim vamos sucessivamente. Agora, só é possível registrarmos na matéria algo pela materialização, a concretização do que somos. E aí vem a tarefa. A tarefa é fundamental. Não há civilização sem realização na matéria de objetos, de coisas, de cidades, de veículos, de transporte, de tecnologia. Isso é assim. Você pode pegar civilizações avançadíssimas, elas sempre têm um nível de materialidade. Portanto, não é uma bobagem qualquer esse negócio de material, não é assim. A realização da criatura humana tem que chegar no nível da materialidade, porque é dessa forma que ele enraiza, que ele consagra, que ele, vamos dizer, ancora o quanto ele se transforma. Depois ele sai desse nível, quando ele retorna, ele encontra a obra que vibra aquilo que ele deixou. É o testemunho, né, que a gente usa em geologia e também em geografia. Fica lá, é o testemunho do quanto se fez. E os nossos corpos físicos são a mesma coisa. A cada geração ele avança. A cada geração ele avança. Né? E assim ele vai introduzindo, através da cadeia genético-biológica, todo o esforço coletivo por aperfeiçoar o veículo físico da nossa manifestação. Então, ao nos alimentarmos de maneira adequada, ao sermos felizes, a vivermos relacionamentos felizes, tudo isso melhora a nossa formatação genético-biológica, que passamos aos nossos filhos, passamos às pessoas com as quais nos relacionamos vibratoriamente, e assim toda a humanidade enriquece o seu patrimônio do ponto de vista de disponibilidade de material genético-biológico para a manifestação. Por que os espaciais têm tanta preocupação em, eventualmente, em preservar esse acervo genético-biológico? Justamente porque ele é um testemunho do quanto almas conseguiram enriquecer uma experiência genético-biológica. Os corpos feitos hoje na Terra são muito mais avançados do que o que existiu há muito mais tempo. Aperfeiçoamentos que às vezes são quase invisíveis, mas outras vezes são bastante visíveis. Há transformações de ordem morfológica. Se você vê algumas criaturas que estão no espaço, eles têm órgãos internos que nós não temos, que neles são simples, outros órgãos são duplos quando nós temos apenas um. Muitos deles não têm trato intestinal, não tem estômago como nós temos, não tem bexiga, não tem intestino para eliminar nenhum resíduo. Avançaram. Então, se você um dia nascer naquele planeta, por ter mérito de nascer ali, você não terá intestino. Mas vocês têm que estar com a energia compatível com aquele grau de aperfeiçoamento com que o banco de disponibilidade genético-biológica daquele planeta, enfim, conseguiu conquistar. Quando eles nascem entre nós, por algum motivo, se forem mais avançados, terão que se adaptar ao banco existente aqui. Né?
Nossa, eu tenho que carregar um intestino, o sujeito está dizendo, mas que coisa mais primitiva, no meu mundo não tem mais intestino. Mas aqui tem intestino, você tem que carregar o intestino. Mas isso tem um cheiro horrível, realmente tem. Tanto é que muitas pessoas que saem do corpo, ao ver a podridão em razão do tipo de alimentação que temos aqui, às vezes não tem coragem para voltar para o corpo. Nós temos mau cheiro, por exemplo, ao consumirmos carne, derivados de leite, todas essas coisas que continua sendo comum na alimentação de nós todos, porque a nossa ciência diz que a gente se alimenta de proteínas, carboidratos, não sei o que. Não, não é. Os espaciais dizem, vocês comem átomos. A qualidade deles é fundamental. Não precisamos de átomos provenientes de animais. Absolutamente. Né? Precisamos de átomos que estão fazendo outros caminhos evolucionais, através dos vegetais, essencialmente das frutas. São átomos que estão no processo ligado à nossa respiração. E todas as energéticas vinculadas ao que nos sensibiliza à luz. Isso são alimentos importantes para nós. Um dia chegaremos lá, isto é, não teremos também intestino. A Terra terá, portanto, um banco genético-biológico de corpos, né, que seres bem mais avançados poderão vir, porque esse patrimônio a gente vem construindo. Por isso é necessário preservá-lo. Sempre existirá, por mais catastróficas que sejam os desmanches das civilizações, sempre se preservará corpos físicos. A tal ponto isso é sério, que numa eventualidade de uma total destruição da humanidade, eles agirão no sentido de resgatar pessoas para manter a conquista, quer dizer, o banco genético-biológico disponível para nascimentos aqui. Para não começar tudo do zero de novo. Então é muito, muito importante. Então as civilizações são importantes. O fazer, o construir, a ciência, a tecnologia, as cidades, enfim, cada nível tem também a sua forma de organização, de ocupação de território, etc. Um dia vamos embora, não precisamos mais de planeta. O planeta é um ninho, né? É uma passagem. Um dia vamos embora.